Gostaria, à vista de um persistente noticiário que tive a oportunidade de ver ao longo do mês de julho, de, em nome do Tribunal, prestar alguns esclarecimentos de fato que considero muito importantes. Ao longo do mês, em penosa repetição, se multiplicaram notícias equivocadas sobre viagens de ministros e o acompanhamento de seguranças. Não importa quantas vezes se prestem as informações corretas, a incompreensão permanece. Então, gostaria de esclarecer uma vez mais. Nenhum ministro viaja com despesas pagas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não acontece. Só o presidente, quando viaja em representação institucional ou algum ministro indicado pela presidência para representá-lo. Portanto, queria reiterar, nenhum ministro viaja com despesas pagas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma informação equivocada, e menos ainda viaja de primeira classe. Ninguém viaja aqui de primeira classe. Até seria bom, mas o país não comporta que seja assim e, portanto, isso simplesmente não acontece. O tribunal não controla ou fiscaliza viagens privadas ou compromissos privados dos seus ministros. Uma das notícias que circularam é que o Supremo, sob a minha gestão, omite essas informações. O Supremo não tem essas informações, nem tem razão para ter a informação de para onde cada ministro viaja no seu recesso ou no seu lazer particular. E queria lembrar sobre a questão de seguranças, que tem sido também repetidamente enfatizada. O mundo, infelizmente, mudou. Eu fui à Copa do Mundo, à final da Copa do Mundo de 2014, com a minha mulher e os meus filhos. Fomos os 4 só. Nenhum tipo de problema. Eu fui à abertura das Olimpíadas de 2016 com o saudoso querido ministro Teori Zavascki. Fomos os 2. Nenhum segurança, porque eram outros tempos. Infelizmente, a vida mudou e quase todos nós aqui já vivemos momentos difíceis de tentativa de agressão, de ameaça de agressão, de hostilidade. E como o mundo mudou, nós, evidentemente, precisamos fornecer segurança para os ministros, porque a agressão a um ministro, seja numa atividade pública, seja numa atividade privada, é uma quebra de institucionalidade. Portanto, não há nada de errado em que, com a parcimônia que se impõe para o poder público, seja provida segurança para os ministros, para que não estejam sujeitos a ataques de ordens diversas que podem acontecer. Eu ainda queria acrescentar um ponto que considero importante. Em nome da transparência do tribunal e da importância que a legitimidade e credibilidade do tribunal exigem, sobre a participação de ministros em eventos nacionais ou internacionais e, sobretudo, quando organizados por empresários, há uma crítica que me parece infundada e improcedente. Mas críticas devem ser tratadas com seriedade e, portanto, gostaria de dizer qual é a posição que eu penso que expressa a posição de todo o tribunal. A crítica, quando o encontro de ministros ou quando o ministro participa de um encontro organizado por empresários, revela, em grande parte, o preconceito que existe no Brasil contra a iniciativa privada, contra o empreendedorismo. Portanto, essa ideia de que participar de um evento onde tenha empresários é um problema ético é um equívoco, até porque coisas eticamente erradas, se tivessem que acontecer, e felizmente não acontecem, não aconteceriam em congressos com 2.000 pessoas, aconteceriam em recantos fechados. E mais uma última observação. Quando um juiz faz uma palestra, um ministro faz uma palestra num evento, não é um proveito para o ministro, não. A gente está fazendo uma atenção, uma gentileza, um favor. E, portanto, é equivocado achar que o ministro é que fica credor. Aliás, o ministro fica devedor, o ministro é credor do esforço de ir participar de um evento e participar de uma palestra. Seja bem-vindo, ministro Dias Toffoli, na nossa sessão. Nenhum
tribunal do mundo é mais transparente do que o Supremo Tribunal Federal, por duas razões básicas. A primeira, nós deliberamos na frente da televisão. Todo mundo pode assistir o que nós estamos fazendo. Todo mundo sabe as razões que nós damos para cada decisão. Nenhuma decisão aqui é tomada numa sala fora da vista de qualquer pessoa. E nós temos um portal de transparência com todas as despesas que são realizadas aqui no Supremo. O Supremo Tribunal Federal vive sob o mesmo orçamento desde 2017, desde que foi instituído o teto de despesas do setor público, salvo as correções da inflação. E mesmo assim, o Supremo não gasta todo o seu orçamento, o Supremo não executa o seu orçamento. Nós devolvemos dinheiro para o Tesouro. Em 2023, o Supremo e os tribunais superiores devolveram ao Tesouro 1 bilhão e 900 milhões de reais. Portanto, não há gasto excessivo, não há gasto descontrolado, não há aumento de gastos para gerar essa obsessão negativa pelo que passa no Supremo. Não vi nenhum comentário sobre decisões importantes que nós tomamos, ou comentários sobre o conteúdo de uma palestra relevante. Portanto, nós precisamos superar essa obsessão pelo negativo que existe no Brasil em muitas áreas, inclusive em relação ao Supremo Tribunal Federal.